Eu já te interrompi, continue. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao videocast Além da Sala de Aula. Vocês passaram anos na faculdade. Estudaram, se prepararam para o exame de ordem, passaram, colaram grau, conseguiram a aprovação no exame de ordem, estão com a carteira, estão habilitados, mas e agora? O que verdadeiramente a vida espera para você? Ou espera de você? Não é tão simples assim quanto as pessoas contam. Então, hoje, nós vamos iniciar esse episódio trazendo algumas experiências de alunas recém-formadas que estão habilitadas e vão enfrentar o desafio de advogar, uma das carreiras mais importantes para a manutenção da nossa democracia no Brasil. Eu queria, antes de tudo, agradecer a presença aqui das minhas ex-alunas, a qual eu peço que se apresentem, já aqui façam uma introdução, né? Contem para nós quem são vocês, aquilo que vocês esperam nesse momento. Olá, pessoal. Eu sou a Gabriele. Tive a honra de ser aluna do professor na Unimetrocamp. Sou recém-formada, tem cerca de 4 meses, né? Tá bem fresquinho. Acabei de sair da porta, vamos dizer assim. Sou advogada, atuo na área trabalhista, atuando dentro de um escritório, mas voltado para a parte empresarial. Então, a minha maior experiência é mais voltada para a defesa de empresas. Olá, primeiro eu queria agradecer, muito feliz em estar aqui hoje. Eu sou a Gabriela, tenho 25 anos e sou formada há 2 anos, me formei na Unimetrocamp, fui aluna do professor Washington com muito prazer. Passei recente no exame de ordem, então eu falei que realmente a minha jornada no direito começou oficialmente agora. Atuei por muito tempo na área pública e agora realmente ingressando um pouco mais na área privada. Então, estou começando agora. Olá, meu nome é Stephanie Oliveira, eu sou advogada, eu finalizei minha faculdade já faz 1 ano. Estou atuando na área trabalhista empresarial de forma independente. E estou agradecida pelo convite, porque o professor é um dos professores mais próximos aí dos alunos, e eu sinto ele como um professor próximo, e ainda arrisco a dizer que é o meu mentor ainda. E agradeço o convite. Muito grato. Bom, então, nesse episódio, nós não vamos falar de teoria, nós vamos falar da prática. Então, primeiro cliente, primeira dificuldade, primeira vez que você tem contato com a realidade. Quais foram as grandes dificuldades que vocês enfrentaram, ou aquilo que vocês temem nesse momento? Se não tiveram dificuldades ainda porque estão conversando, mas o que vocês mais temem nesse momento? É desafiador. Eu estava no escritório e é mais fácil quando a gente tem essa ancoragem, eu digo, né? Você está ali no escritório. Então, quando eu decidi montar o meu próprio escritório, existem vários desafios, vários. Principalmente em questão de captação, como cuidar daquele cliente, questão de honorários, que é uma das maiores dificuldades, né? E o professor pode até depois Olha, tá vendo? As pessoas já querem começar, já estão pensando em ficar milionárias, já estão pensando em captação de clientes, tal. Nós vamos falar sobre isso hoje. Essa questão, professor, de precificar o seu trabalho ainda no início é uma das maiores dificuldades. E essa questão do posicionamento hoje, que faz toda a diferença. A captação, acredito que anteriormente não é como hoje, né? Como a gente faz a captação hoje, ou como você mantém um cliente, ainda mais na área empresarial. Então, acho que uma das minhas maiores dificuldades foram essas. Eu já vi que você está preocupado com marketing jurídico. Gabriele, me diga o seguinte, como é a primeira vez que você percebe que não tem mais um professor para lhe orientar? Falei, agora sou eu os livros, sou eu e o iPad, sou eu e o meu Kindle, sou eu e a IA, mas não tem um professor. E aí, como é? Como é que vocês encaram isso, né? Olha, eu vejo como uma grande responsabilidade, né? Aquele cargo, a gente espera tanto para poder falar que a gente é advogado. Eu sou advogada. Passei por todo aquele processo e, de repente, agora você tem uma grande responsabilidade. Deve ter baile de formatura. Teve. Tá fresquinho não fui também, convidado, mas eu não fui convidado, mas estou sabendo que teve o baile de formatura. Tá bem recente, né, professor? Não, mas... E você, Gabriela? Como é que é não ter um professor nesse momento? Desesperador.
Eu falo que, assim, querendo ou não, nós tivemos alguns professores que deram muito suporte durante toda a nossa jornada acadêmica, né? Então, você realmente chegar ali na prática do dia de falar, meu Deus, se eu precisar de ajuda, para quem que eu vou recorrer? Às vezes você se depara com algum caso que talvez você não tenha muita prática, que é muito difícil você realmente entender o que está acontecendo, ficar com algumas dúvidas e nesses momentos falta alguma voz experiente, né? E eu acho que também é muito difícil para o jovem advogado pedir ajuda. Às vezes a gente não sabe nem para quem pedir ajuda, então realmente Ou como pedir, né? Ou como pedir ajuda. Como abordar, né? Porque... Como falar com um ex-professor, etc. Às vezes eu acho assim, eu acho difícil às vezes falar com alguns colegas. Eu acho que alguns já vêm com uma cabeça de que assim, mas você já é formado, então você deveria saber isso. Mas a gente sabe que não é bem assim. A prática é muito diferente da nossa vida acadêmica. Então, tem muita coisa que a gente se depara no dia a dia que realmente é muito, muito além do que a gente viu. Então, assim, faz muita falta. A gente precisa, às vezes, de alguém que consiga nos ajudar nisso. Eu tive muito apoio dos meus professores, muito apoio, porque eu sempre fui participativa. Então, acho que a diferença de você já, dentro da faculdade, ter um interesse, fazer ali já o seu network, já montar a sua rede de relacionamento. Uma das coisas que fez, né, a diferença hoje é eu, desde lá do 6º, 7º semestre, ter uma relação com a OAB de Campinas, que é onde eu estou inscrita. Então, hoje, eu tenho facilidade em entrar na OAB, que é a casa que eu, né, trabalho, tenho ligação, que é a casa da OAB, Casa da Advocacia. Então, hoje eu tenho muita facilidade no sentido de já ter me preparado isso antes, já conheço as pessoas, já sei como procurar. Então, você afirma que uma das coisas importantes na faculdade também é manter criar um network, um relacionamento com a OAB, participar das comissões. Fez muita diferença. Hoje eu conheço muitas pessoas dentro da OAB que hoje fazem parte do meu ciclo ali, que eu consigo perguntar, consigo falar. Se eu precisar ligar agora, perguntar alguma coisa que eu preciso responder, eu preciso cumprir um prazo, alguma dúvida, eu consigo, legal. Eu tenho suporte. Legal, agora vamos ver do outro lado. Você fazia estágio ou não nesse período? Aliás, essa pergunta serve para todas aqui, né? Ela fez o networking, etc. Mas e vocês? Quanto o estágio colaborou na vida de vocês? Eu sei que você participou do juizado especial lá como aluna voluntária, né? No civil como voluntária. E vocês trabalharam, você também trabalhou no juizado, você era do cartório, né? Mas eu fui estagiária também. Também foi estagiária e tal. Então vamos ver aqui o quanto o estágio é importante na formação. Porque depois a gente fala da precificação, que a Stephanie quer saber e tal. Mas não adianta ter precificação se você não tem habilidade, competência e autoridade, né? Como é que alguém vai cobrar honorários, né? Como eles prometem aí nas redes sociais acima de 6 dígitos, se ela não tem experiência, não tem habilidade de lidar, pós-venda é muito importante. Não só o marketing, captar o cliente é até muito fácil, né? Vocês têm aí vários cursinhos, vários cursos aí que estão sendo vendidos aí, e eles têm toda a sua validade, mas a pós-venda, já que é para falar em marketing, a pós-venda é uma das partes mais importantes. Como demonstrar para o cliente a sua capacidade, a sua habilidade, né? E como entregar, né? Porque não adianta, o cliente vai perceber em algum momento que ele contratou os seus serviços, mas que você efetivamente não consegue entregar aquilo que foi prometido para ele. Então, o quanto o estágio é importante nessa formação dessas competências e habilidades? Olha, sem dúvidas, o estágio, ele traz a oportunidade de você aplicar o que você está aprendendo na faculdade. Isso é fichado, né? Eu, assim, tenho certeza que sem o estágio eu não conseguiria ter desenvolvido e hoje ver aonde eu estou, estar como eu estou, se não fosse toda a bagagem que eu pude ter ali eu comecei a estagiar no 5º semestre, né? Estagiei num lugar só, que é onde eu estou até hoje, e então, assim, eu pude fazer fundamento mesmo. Eu aprendi o básico do estagiário. Eu acho isso muito interessante. Fazer estágio num lugar só. Na Perosim, no escritório de advocacia, que eu fundei há muitos anos atrás, não vou revelar que senão eu revelo minha idade. Posso revelar há muito tempo. Né? Mas esse modelo da Perosim é mais de 24 anos. Então, o que eu vejo, uma importância aqui é a formação. Então, o programa de estágio,
que é até comandado lá no escritório pelo coordenado, pelo Rodrigo dos Santos, que vai logo mais estará sentado aqui também batendo um papo conosco nos próximos episódios aí, é de formação. Então, nós gostamos de trabalhar com alunos desde o primeiro semestre para que ele seja formado, e de preferência que ele crie carreira lá. Então, eu acho importante, porque hoje, às vezes, chegam currículos, e ele vai contar essa história, que o aluno tem 2 meses, 3 meses em vários escritórios, achando que isso vai gerar mais competência e habilidades para ele. Eu não vejo por esse lado. Fiz estágio na Procuradoria, fiz estágio na Defensoria, fiz estágio A, fiz estágio B, fiz estágio C, mas o que verdadeiramente você até pode desenvolver sua NetLife lá, né? Você pode criar isso, mas o quanto as suas raízes se aprofundam, né? O quanto você adquire essa habilidade, pulando de galho em galho, de estágio em estágio. Eu sei que a geração de vocês gosta de uma... Não é da minha própria geração, que é mais estável, gosta de estabilidade, mas eu acho muito importante. Mas eu te interrompi, continue. Não, imagina, professor, de grande valia a sua contribuição, mas, de fato, como você colocou, a gente cria ali raízes, né? Eu acho que muitas das vezes, quando a gente entra na faculdade, a gente já pensa em uma área do direito que, pelo menos a minha, era criminal. Mas eu caí num escritório e fui... Não, a melhor área é direito empresarial. Então, foi uma área, assim, que eu já vinha da área de RH, recursos humanos, então eu tive uma facilidade para poder compreender alguns termos e ir desenvolvendo. Mas a questão de aplicar a questão judicial mesmo, né? Então, foi muito essencial, porque eu tinha alguém do meu lado que foi ensinando e eu fui pegando a prática. Hoje, como foi um lugar só e já tem ali um certo período, um tempo, não vou expor também quanto tempo, mas então eu já tenho uma familiaridade e uma certa segurança, porque como a Gabi colocou, é desesperador a gente começar a advogar, e eu acho que muita gente lida com uma certa insegurança, e uma insegurança que a gente tem que disfarçar, porque não é bem visto. E aí, não, você é advogado, você já estudou, você tá pronto. Inclusive, caso vocês tiverem que enfrentar o meu escritório, né? Mas desse nós não vamos falar aqui. Esse a gente não comenta. Mas, então, assim, foi de grande valia estagiar em um lugar só, e o estágio, ele me proporcionou, até mesmo para a prova da ordem, porque eu pude fazer a prova na área que eu fiz estágio, então eu compartilhando com alguns colegas, vendo conforme eles iam expressando algumas dúvidas, eram coisas que eram fáceis para mim, porque era do meu cotidiano, era a minha rotina lidar com aquilo. Então, foi muito melhor, assim, a prova já tem toda aquela questão, é muito densa, é difícil, mas ter no cotidiano aquilo que eu ia enfrentar ajudou bastante. E você, Gabi? A minha história já é um pouquinho diferente da Gabi. Ainda bem. No direito tudo é diferente. Nenhum caso é igual ao outro. Já pensou se todas as histórias fossem iguais? Ainda bem que nós estamos aqui para compartilhar conhecimento. Mas eu sinto que eu acho que isso me fez falta. Estagiar em um escritório bem assim, fixo, durante um tempo fez falta, porque eu acho que depois que a gente realmente vira advogado, você precisa começar a trabalhar por conta própria, ou até mesmo se quer entrar em algum escritório, seja de qual tamanho for, você precisa se posicionar. E quando você não tem esse histórico, assim, de atendimento, às vezes, de um cliente importante que o escritório tinha, acaba que você não sabe muito bem como se posicionar. Os meus estágios fizeram muita diferença na minha trajetória, mas o meu estágio foi praticamente 100% em área pública, né? Eu estagiei 2 anos como estagiária de graduação na Defensoria Pública, então trabalhei com atendimento ao cliente, isso eu tenho propriedade, eu sinto que eu tenho propriedade no atendimento ao cliente, mas a gente sabe que são pessoas diferentes do que as que às vezes vão para um escritório, né? As demandas são muito diferentes, as demandas que a Defensoria atende são completamente diferentes das demandas que a gente tem, às vezes, no escritório. Fui estagiária de triagem, então fazia esse primeiro atendimento, precisava aprender sobre o caso, precisava entender se dava ou não dava para fazer algo. E aí, posteriormente, fui chamada por uma das defensoras para trabalhar diretamente na banca dela. Então, passei a atuar com a doutora Maria Isabel na área da família. Ali era 100% família. E a gente tinha algumas curadorias, assim, mas aí esses são casos... Só brigas, então. Só brigas, basicamente. Isso tinha de monte. Todo dia a gente tinha um problema. Só conflitos. Mas... Vamos a brigas, só conflitos. Bastante ainda. Mas a gente pegava
assim, casos que às vezes você nunca imaginou que você fosse pegar, porque são coisas completamente diferentes, coisas que você pensa que não existem, mas acaba existindo. A gente atuava com algumas demandas, às vezes, principalmente na triagem de menores, então a gente vê tudo, né? Diferente, às vezes, de um escritório que você trabalha numa área fixa. E também fui estagiária por 2 anos no Juizado Especial Cível, lá da Unimetro Camp, nossa faculdade. E ali a gente tinha um suporte um pouco diferente. Então, lá tem as 2 advogadas que conseguem dar esse auxílio sobre os casos. Ali a gente consegue se impor um pouco mais, porque, assim, é você e a pessoa na sua frente. Você precisa saber fazer o atendimento, você precisa ter propriedade para falar com eles, porque senão, às vezes, eles não entendem muito bem o que tá acontecendo. Às vezes, a pessoa chega para você falando, eu sei que eu tô certo, eu li em algum lugar que tô certo, a inteligência artificial me disse que eu tô certo, e eu tô certo. Então, assim, a gente precisa ter um jogo de cintura, às vezes, para lidar com isso. Posteriormente, voltei aí como cartorária. Então, passei quase 1 ano trabalhando no cartório de lá também. Aí eu falei que eu já fui para uma área completamente diferente, porque você não atende mais 100% a demanda jurídica. Você faz movimentação de processo. Então, assim, faz citação, vê algumas coisas de audiência. Então, eu falei que eu vi alguns lados da moeda, mas é diferente quando você realmente tem uma história dentro de um escritório, que você consegue aprender desde o fundamento inicial. Uma formação, né? Uma formação, exatamente. Legal. E você, Stephanie? Eu já sei, ela vai contar teve uma aula minha lá de Direito Empresarial, que professor, já estou com uma falência, estou cuidando de uma falência, mais de 6.000 páginas e tal. Conte para nós um pouquinho aqui, Stephanie, como é que foi a sua experiência em matéria de estágio, a sua formação. Eu adoro contar a minha experiência, porque eu consegui passar por vários caminhos. Meu primeiro estágio foi no Juizado Especial Cível, eu não sabia mexer com nada, nem sabia que era estágio. Agora é EPROC. Agora é EPROC. Então, eu consegui entender as coisas processuais no Juizado Especial Cível. Passei também pelo primeiro escritório, que eu fiquei lá 1 ano, e aí consegui entender mais uma parte do direito, porque o direito é extenso demais. Também fiz estágio na Defensoria Pública, que foi na onde despertou coisas em mim que ajudam tanto no pessoal como na minha identidade, que está relacionado também à proteção, né, das mulheres, ou seja, eu fiquei um tempo no juizado de violência doméstica, então foi uma coisa que despertou em mim, que até hoje eu tenho como um propósito, de alguma forma, né, ajudar, tanto nos casos como no nosso dia a dia. E, por fim, mais o escritório, que é onde eu fiquei até terminar a faculdade, terminei a faculdade e mantive no escritório. E outras amigas foram para o mesmo escritório, não foram? O escritório foi... Nesse último que você foi, o primeiro escritório que eu fui de advocacia foi a Jaqueline Celante. Foi. E agora o outro, que é o último, é a Lisandra Castro. Legal. Trabalhei com as 2 melhores amigas. Muito bom, muito bom. Vocês veem como é importante, né? O estágio. Né? Mas agora a coisa vai ficar um pouquinho mais complicada aqui no nosso vídeo. Porque agora eu vou passar para que elas façam as perguntas. Eu tenho curiosidade de saber sobre os seus estágios. Sobre os meus estágios? Exato. Olha, meu estágio, eu tive o prazer de fazer o estágio com o Dr. Roberto Quiminazo. Foi o único escritório que eu trabalhei. Desde sempre, fiquei todos os anos da minha vida lá, da minha vida acadêmica lá. Fiquei 4 anos lá, 4 anos e meio lá, né, logo no começo. E depois que eu terminei o estágio, me formei em 1994. A colação de grau não era tão rápida quanto a de vocês assim. Em 95 eu colei grau. Fiz o primeiro exame de ordem já no final de 94. O exame era escrito. Ainda. Depois eu passei no primeiro exame escrito. Depois eu já fui para o exame oral. Foi em fevereiro e a minha carteira só saiu em maio de 95, né? E o Dr. Roberto deixou ficar, né? Permitiu que eu terminasse meu estágio lá, ainda aguardasse minha carteira. E assim que eu saí. Assim que eu recebi minha carteira, aí sim eu já abri o meu escritório com 2 outros amigos de faculdade, e aí começou a história a primeira versão da Perozinho, né? Era um outro nome e tal, mas foi assim que começou. E como que foi essa criação, professor? Porque eu acho que as meninas também têm essa dúvida, né? Como começar um escritório? Olha, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente na criação de um escritório
é o seguinte, não é só sair captando o cliente, né? Vocês têm que aprender a administrar um escritório, com certeza. O escritório apesar de não ser classificado como uma empresa do ponto de vista legal, né? A profissão de advogado ainda não é considerada como uma profissão de empresário, vocês sabem isso, tiveram uma aula comigo, né? O artigo 966 do Código Civil vai falar ali quem é o conceito de empresário, atividade econômica, enfim. Então vocês têm que realmente aprender a administrar um escritório. Ele funciona, ele tem uma atividade econômica e ele precisa ser cuidado como uma empresa natural. Não tem uma diferença disso. Você tem que aprender a fazer o marketing jurídico, indiscutível isso, se relacionar com o cliente, captar o cliente, né? Mas não é cooptar o cliente, não é captar o cliente, porque não adianta. Se você não tem autoridade, o cliente... Né? Eu sou de um tempo que não era assim que funcionava. O cliente vinha pela indicação. Então, se você atendia um cliente bem, ele era bem atendido, ele divulgaria. Hoje não. Hoje você tem as redes sociais que permitem com que você divulgue o seu trabalho. Mas eu digo que hoje as pessoas estão divulgando mais a imagem dela e não o trabalho. Falta aquilo que eu falo, o argumento de autoridade. Então, a gente precisa pensar nisso aí. Então, montar um escritório antes. Eu preciso me preparar. Eu preciso estar habilitado. Lógico que eu não preciso levar anos para fazer isso. Vou fazer curso disso, curso daquilo. Não. Né? Vou fazer uma pós disso. É importante fazer, estar sempre atualizado. Isso é indiscutível. Nunca parar de estudar. E saber que você precisa sempre melhorar, porque a melhoria tem que ser contínua. Né? A melhoria tem que ser contínua. Então, isso vocês não podem deixar de ter. Depois é fazer bons relacionamentos, como a Stephanie disse. Né? Não tratar o seu colega advogado como inimigo, ele é só o seu adversário naquele caso. Então é um grande erro que as pessoas cometem, imaginar que o advogado, o ex-adverso, é seu inimigo. Não, ele está defendendo o interesse do cliente dele, como você defende o interesse do seu. Então ele não é seu inimigo. Manter um bom relacionamento. Né? Ser educado com os cartorários, com a serventia, ser educado com os magistrados, mas de toda forma. Estudar, fazer boas peças, porque o direito se faz, né? O direito escrito. Então, não pense que a IA vai resolver esse tipo de problema para vocês. Ela pode dar algumas ideias para a formação de teses, etc. Mas vocês têm que desenvolver essa competência. Então, eu investiria, né, hoje, né, é um pouco muito diferente de 30 e tantos anos atrás, quando eu comecei. Hoje, que já era importante investir em si. A gente não tinha essa história do marketing jurídico naquela ocasião, dessa captação em massa que você vê pelas redes sociais hoje. Então, para você poder partir para esse tipo para abrir o seu escritório, você tem que estar capacitado. Né? Tem que estar capacitado. Acho que esse é um dos principais pontos. Agora, acho que agora uma parte mais assim, para a gente se preparar, pensando assim, existe algo que o professor fez, algo que aconteceu, que serviu de aprendizado, alguma mensagem assim para passar para nós, algum erro para nós evitarmos, né? Sim. Olha, se eu pudesse falar que eu cometi algum erro, eu posso destacar 2 no meu início de carreira. Primeiro, foi não acreditar no meu potencial. Yes, I can. Eu posso. Né? Isso nos faz diferentes. Eu posso, eu consigo. Se você não acreditar no seu potencial, quem vai acreditar? Né? Então, quando eu me formei, nosso escritório era muito pequeno, então eu imaginava aqueles grandes escritórios, como é que eu vou? Eu não tinha alguém igual essa oportunidade de conversar para olha, gente, vamos estudar, vamos nos capacitar, não tinha essa possibilidade. E o segundo grande erro, nesse começo de carreira, foi assim, não procurar alguém para me auxiliar. Né? Eu tinha os meus professores, a maior parte dos meus professores, eles eram juízes, então assim, eles não tinham muito tempo, mas sempre quando nós nos encontrávamos, eles sempre passavam uma mensagem de apoio. Hoje eu entendo que está muito mais fácil ou muito mais acessível para vocês terem esse tipo de orientação, ou esse tipo de acolhimento. Né? Então assim, se você precisa de ajuda, não tenha vergonha em pedir ajuda. Eu, tecnicamente, podia recorrer a A ou B, mas hoje vocês têm muito mais possibilidades de desenvolver essa competência através de ajuda. Então chegou um caso grande, por exemplo, a Stephanie, que está começando o escritório dela, autônomo.
Chegou um caso muito complicado, que ela nunca viu. Por que não conversar com um dos ex-professores? Por que não conversar, trocar ideia? Às vezes com um amigo de sala não vai resolver, porque ele ainda não tem a experiência necessária. Mas por que não bater um papo com o professor? Ligar, professor, olha... Ligar é uma coisa do passado, né? Podia falar de Skype, já pensou se falasse de Skype, né? Mandaram uma mensagem lá pelo WhatsApp ou pelo próprio Instagram, dá para bater um papo. A Stephanie já esteve lá no escritório trocando umas ideias, né? Graças a um bate-papo que eu tive com ela que eu resolvi fazer, né, o Peruzinho além da sala de aula, porque é isso, a gente tem que discutir coisas além da sala de aula, os papos de gabinete, para que a gente converse. Então, assim, esses foram meus 2 grandes equívocos no começo de carreira. Eu achei que ainda, né, eu precisava acreditar mais na minha capacidade, eu levei alguns anos para ver que realmente eu era. E eu sabe quando eu passei a acreditar na minha capacidade? Quando eu fui convidado para ser professor, né? 2 grandes professores sempre falaram, olha, você tem que ser professor, você tem uma... E mais, se você for professor, você sempre estará atualizado. E a partir do momento em que eu fui para a sala de aula, eu comecei a ver que, olha, realmente eu já tinha uma... Yes, I can. Eu podia, era muito claro que eu podia mesmo. Né? Isso foi bacana, porque eu vi que eu tinha capacidade até então que eu não acreditava. Então eu levei 2 anos ainda para acreditar um pouco mais na minha capacidade. Vocês não têm essa necessidade de levar todo esse tempo para adquirir. Então essa é uma dica que eu dou. Acredite em vocês e não tenham medo de pedir ajuda, de buscar auxílio. Hoje vocês têm um largo caminho. Tem NetLife, tem, enfim, vários cursos aí para fazer. Eu acho ainda que esse convite já é... Para estar aqui hoje conversando com o senhor já é um dos motivos da gente entender que sim, a gente tem capacidade para isso, né? A gente realmente sai da faculdade um pouco perdido, às vezes realmente assim, será que eu consigo? Será que é possível chegar em algum lugar? Porque às vezes a gente vê gente já tão grande, mas a gente esquece que essa pessoa também começou de algum lugar, começou do mesmo lugar. Você tem que dar o primeiro passo. Lógico que muitas pessoas já vêm de uma formação. Eu sou o primeiro jurista da minha família, né, que seguiu como advogado. Então, mas você tem que dar o primeiro passo. Né? Então, o primeiro degrau você tem que subir, o primeiro tijolo tem que ser. Então, um escritório, mesmo que... Porque uma das grandes dificuldades de você, por exemplo, já vi de uma família de juristas, é manter a qualidade. Na verdade, você tem uma obrigação maior ainda que de aumentar a qualidade, né, e manter aquela tradição. Mas se você não tem, você tem que dar o primeiro passo. Então veja, como é que você chega, como é que você anda 1.000 metros, como é que você anda 1.000 quilômetros? Dando o primeiro passo, é o caminho para vocês. Coisa que eu aprendi durante esses últimos, 5 anos, porque a gente tem costume de nos comparar com pessoas que já estão lá em cima, a gente tem que comparar com gente que está no mesmo patamar que a gente. Sim, exatamente. Senão você vai achar que é impossível, né? Não tem como, não tem como. Você tem que olhar o seguinte, onde eu estou, qual é o meu momento, né? Qual é o meu momento profissional. Então você tem essa necessidade de fazer. Agora, conta uma coisa para mim, me contem, vocês que estão nesse início vibrante de carreira. Vocês tiveram que largar a mão da vida pessoal de vocês ou ainda vocês continuam fazendo? Não, e como, né? Eu acho que entra num patamar de prioridade que a gente se vê renunciando momentos em família, momentos com amigos, momentos que às vezes você só queria um lazer ou então um descanso porque você precisa fazer aquilo, né? É o seu sonho tem alguns custos, vai exigir alguns sacrifícios, então assim, a vida pessoal eu acho que ela acaba até ficando um tanto quanto de lado para você priorizar a vida acadêmica e logo em seguida o profissional também, que aí começa a andar um com o outro, né? Não é o caso da Stephanie, porque eu lembro na sala de aula, ela era uma atleta, várias medalhas de ouro, ela aparecia. Você continua jogando ou não, Stephanie? Continuo, inclusive... Era handball no tempo, era handball. Inclusive agora, no início de junho, vai ter os Jogos da Advocacia Paulista, que já é a 2ª edição, e vou estar lá com a equipe de Campinas, com o time de vôlei e de hand de novo. Olha! Buscando outra medalha. Nada como começar a carreira com prazos contados em dias úteis. Então, quando eu comecei, o prazo era corrido, não tinha isso, ou se fazia ou não se fazia. E você, Gabi, como é que está a sua vida pessoal e a sua vida... Durante a faculdade, logo depois, eu falo que foi um caos. A gente realmente precisa ir equilibrando todos os pratos, né? Mas tem alguns momentos em que você vê que realmente você precisa deixar algumas bagagens
para conseguir realmente colher os frutos lá na frente. Então, às vezes, você começa a entender que às vezes você tá vivendo algum momento, às vezes dentro de casa, às vezes até mesmo na faculdade ou na vida profissional, que você precisa falar, não, agora essa não é a minha prioridade, eu preciso mudar um pouquinho a minha rota, porque se eu não fizer isso lá na frente, eu não consigo chegar onde eu quero. Então, por mais difícil que seja, mesmo que seja mais pro início da faculdade, você precisa traçar um plano. Ter um objetivo. Ter um objetivo. Cumprir, né? Você não precisa realmente falar, olha, eu quero fazer isso hoje, isso amanhã, porque as coisas saem do nosso controle, a gente não consegue controlar tudo, isso é fato. A gente aprende isso, inclusive, na faculdade e no nosso trabalho, mas você precisa ter o seu objetivo final. Então, se seu objetivo final é, eu quero me formar, eu quero passar na ordem, eu quero ser uma advogada boa, eu quero ser uma boa profissional lá na frente, você precisa abdicar de algumas coisas. Mas a gente sabe que no final vale a pena. Eu costumo dizer, para ser um bom profissional, você precisa, antes de tudo, ser um bom homem, uma boa pessoa. Sim. A faculdade tem essa missão de formar boas pessoas. Isso, para mim, não importa se você será um grande médico, um grande dentista, O importante, antes de mais nada, do primeiro passo é a formação de boas pessoas. Então, se você é uma boa pessoa, a tendência que... Agora, já dentro daquilo que a Gabi falou, vocês têm objetivos claros, já traçados? Eu tenho objetivos. Além de ser campeã de handball, novamente. Tenho objetivos. Eu sou formada em recursos humanos, né? Então, meu sonho nunca foi ser advogada. Eu só fui aproveitando as oportunidades que foram aparecendo. E aí, é uma longa história por trás disso, de quando eu cheguei no direito. Lembrando que eu também falava que nunca seria professora, hein? Né? Na faculdade, eu sempre jamais serei professora. Mas eu lembro até hoje, quando eu entrei no direito, que foi lá em 2017, primeiro semestre, e eu amei tudo aquilo. Eu gostei muito disso, porque ninguém gosta das primeiras matérias do direito, mas eu amei. E aí eu tive que trancar, né? E depois eu voltei em 2021. Eu voltei por incentivo de uma desembargadora, que ela me incentivou bastante a voltar pro direito. E quando eu voltei, eu comecei a aproveitar tudo mesmo. Aproveitei as oportunidades, conheci várias áreas. E eu nunca estagiei na área trabalhista. Mas eu já era formada em recursos humanos, gostava da área do trabalho. E aí surgiu a oportunidade de fazer alguma coisa ou outra na área trabalhista. E como eu estava no escritório que era predominantemente empresarial, então o meu objetivo hoje é manter na área empresarial trabalhista, com foco no consultivo, ou seja, a gente precisa preparar a empresa, auxiliar ela. Você quer prevenir a empresa dos litígios. Não trabalhar diretamente no contencioso, mas a gente sabe que existe, e que esses clientes empresariais vêm com uma demanda trabalhista primeiro, um contencioso, para depois tornar um cliente seu ali no consultivo, né, fazer ali a parte do compliance, né, e para ele se encaixar nas regras que precisa, de acordo com o que está previsto. Um dos grandes problemas, apesar que hoje isso não é o tema do podcast, um dos grandes problemas que eu vejo na área trabalhista é a ignorância, ou seja, as pessoas desconhecem, principalmente o empresariado, por isso que é importante, o empresariado desconhece as normas, né? Por isso que muitas vezes ele comete um ilícito, né, do ponto de vista trabalhista, mas ele sequer sabe que ele está. Mas como nós aprendemos que ninguém pode arguir, né, alegar a ignorância da lei, então esse caminho, eu acho que até vocês podem fazer workshops dentro das empresas que vocês prestam trabalho mostrando, né? Olha, no consultivo eu vejo isso, por que não levar lá para dentro? E fazer, inclusive, os funcionários também participar disso, entender, para que eles tenham essa orientação. Então eu acho que esse é um grande caminho, viu, Stephanie? Principalmente essa orientação, porque faz parte da prática de formação do empresário, né? Você também vai gerar competências e habilidades para. Então nós também temos, como advogados, nós temos essa missão, não apenas como nós somos provocados, mas você pode levar essa questão, essa importância do conhecimento das normas para os seus clientes, para os seus ou para os empresários. Porque às vezes acredito que é uma coisa simples, que ele fala, não, deixa assim, vamos levando. E no fim, não é uma coisa tão simples assim. Evitaria uma boa parte dos conflitos, certeza. A pauta da justiça do trabalho, que é uma loucura, né? Seria uma grande chance de uma boa redução.
Super concordo, né? Inclusive, lá no escritório, nós estamos estruturando essa parte do compliance mesmo para oferecer para as empresas, para os clientes mesmo, toda essa parte que vê todos os processos, tudo que tem dentro da empresa que precisa de alguma regularização, precisa ser ajustado, precisa ser modificado ou então complementado, né? Eu vejo que hoje a gente precisa olhar lá na frente, às vezes faz um problema mas a gente também já consegue, através do compliance, mostrar o B, o C, o D, tudo que pode decorrer se ele não sanar o A, ou então se o A for se tornando maior, né? Então, essa parte do compliance, ela é bem legal, é uma área que eu me interesso. Fiz um cursinho de especialização logo quando, ainda na faculdade, mas fiz uma especialização em compliance trabalhista também, né? Então, eu vejo que realmente é necessário. É necessário porque as empresas, ou a ignorância, ou até mesmo os jeitinhos que precisam, assim, não, esse jeitinho, remendos, os né? remendos, alguma hora vai estourar e não vai ser legal o efeito. Relógio, é uma bomba relógio. Uma bomba relógio que tá dentro da caixa. Ali, na verdade, você não apaga o incêndio, você resolve ali só. Exato, só vai ali estancando, né? Até que vai chegar uma hora que você vai ter que lidar com tudo que vai decorrer daquele jeitinho. Você concorda, Gabi? Concordo, e eu acho que isso serve não só para pequenas empresas, né? Porque às vezes a gente fala isso e a gente pensa, nossa, mas isso é mais para pequenas empresas, mas o mundo corporativo é muito grande, a gente sabe que tem empresas gigantes por aí que ainda tem muitos problemas com isso. Então eu falo isso até como uma pessoa que trabalhou recentemente no mundo corporativo, e aí isso é até o que tem me despertado, inclusive, a fazer uma especialização em Direito do Trabalho, que realmente não era a minha área inicial, sempre fui do civil. Mas a gente vê a carência disso. Realmente as empresas hoje têm essa dificuldade, elas não conhecem. Às vezes até quando a gente manda para o jurídico obviamente vai orientar, ou o RH às vezes orienta de alguma maneira, mas dentro hoje realmente os funcionários não conhecem. E eu acho que quanto mais pessoas orientadas, quanto maior essa quantidade de pessoas orientadas, melhor vai ficar o nosso sistema, que a gente sabe que realmente é bem complicada. Eu vejo que um dos grandes problemas é a falta de identidade. Por quê? Há uma grande rotatividade em relação aos funcionários. Sim. O meu escritório presta vários cursos em várias empresas, né? De A a Z, né? Não do ponto de vista trabalhista, mas em questões empresariais, principalmente contratuais. E aí você tem a mesma demanda, né? As mesmas perguntas, porque o funcionário fica muito pouco tempo lá, e você não vai criando uma identidade nem a filosofia da empresa. Então você tem que necessariamente estar de tempos em tempos refazendo. Por quê? Por quê? Porque não cria identidade. Então se você tivesse e faz parte dessa geração de não querer ficar muito tempo, 2, 3 anos, e já vai para outros desafios, etc. Mas ele, quando muito, né? 2, 3 anos, quando muito. Mas essa falta de estabilidade ali, de você ter pessoas. Se você tivesse uma pessoa que trabalhasse há 10 anos naquela empresa, tal, ele já saberia como lidar com essa situação. Então, esse é um desafio que vocês têm também. Por quê? Às vezes você entende que cria um workshop, faz um curso, desenvolve uma regra, só que aí, né, 6 meses depois que vocês fizeram aquele trabalho junto àquela empresa, é uma outra equipe que está lá, que não tem esse conhecimento, que não vem com uma boa formação, né? Ou uma formação deficiente, vamos assim chamar. Então esse é um dos grandes desafios que eu vejo para quem atua nessa área trabalhista, mas tem um bom espaço, principalmente para o recém-formado, porque você tem como, né, trabalhar. Sim. Inclusive eu acredito que na área trabalhista os advogados precisam ter um conhecimento em questão de contratos, porque se você protege a base contratual e aí faz seu trabalho de consultoria e compliance, você evita PJ, CLT. Pejotização, a famosa pejotização. Você evita contratos de prestação de serviço e outros tipos de contrato de parceria, contratos de representante comercial, que ali estão meio que... O contrato tem que ser sério, né? Tem que ser real. Explicar, fazer o contrato e explicar como tem que ser feito na prática. Não é só entregar o contrato para Você pode ter a pejotização, não tem problema, mas tem que ser real, né? Exato. Você não pode usar como
A gente vê muitas empresas hoje realmente assim, você vai trabalhar no PJ, mas o seu salário é um salário de CLT, você precisa... Você tem férias, você tem 13º, você tem horário para entrar e sair, e muitas pessoas acabam aceitando, porque às vezes não entendem muito bem como funcionam, realmente ainda não conseguiram entender que assim, ok, eu trabalho PJ, mas eu tenho uma liberdade maior, o meu salário é maior, e obviamente que as empresas não também vão repassar isso para as pessoas, né? Mas são isso que os novos advogados, eles acabam enfrentando, né, professor? É um desafio. No sentido de sai da faculdade, encontra um escritório e faz um contrato assim de parceria, mas na real tá ali um CLT. Você precisa, existem vários. A gente pode até marcar um novo episódio para falar dessas vários modelos de contratação dos escritórios de advocacia que existe, né? Desde o associado, enfim, tem vários ali para... Né? E também na internet eles vivem ali explicando nas redes sociais. Mas enfim, é importante. Eu não importo com vocês, mas eu acho que é um espaço que vocês podem trabalhar para gerar mais qualidade ainda para nós. Mas muito bem, né? Nós estamos aqui nos aproximando do final do episódio. Qual é uma dica que vocês dariam para essas pessoas que estão agora no 7º, 8º, 9º semestre, se aproximando do final da faculdade? Não é só estudar para o exame da OAB, né? Não é só isso, é importante também, porque existe um grande equívoco. As pessoas acham que o simples fato dela estar aprovada no exame de ordem, ter habilitação para advogar no país, já abrirá todas as portas, e não é real isso. Né? É importante você ter, mas isso não é o fim, é apenas o meio. Então, é onde você começa a sua carreira. Tem muitas pessoas que agora eu já tenho a minha carteira, né? E tá tudo certo, o mundo vai se abrir para mim. Não é essa a real. Então, assim, é importante se preparar, é uma etapa, faz parte do objetivo de formação. Se você quer advogar, ok, vou me preparar para o exame de ordem. Mas esse não é o fim. Vocês sabem disso, que não adianta. Quantas pessoas que já estão habilitadas e não têm oportunidade. E também não se prepararam para empreender, para abrir os seus próprios escritórios. Às vezes elas são brilhantes, mas não têm coragem, porque não acreditam em si, não buscaram auxílio de algum professor ou de alguém mais experiente, né? Para mostrar o caminho. Falar, não, é por aqui. Conheço alunos brilhantes, mas que eles, né, não aprenderam ainda, não encontraram em si essa veia do empreendedor, mas que se eles tivessem essa orientação, fizessem um curso de administração para escritórios, e tivesse o apoio de um profissional mais, já com habilidade, uma competência bem mais desenvolvida, com autoridade, ele poderia ter esse porto seguro. Né? Se ele tivesse esse porto seguro, talvez ele fosse. Porque muitas pessoas começam a advocacia que a gente chamava de população flutuante. No tempo que eu me formei, falava assim, a população flutuante dos advogados vai durar mais ou menos 5 anos. E depois eles saem do mercado. Hoje, eu tenho visto que a população flutuante vem para 2 anos, 1 ano e meio, porque eles não suportam. Mas eu preciso do dinheiro, eu preciso de recursos financeiros, etc. Mas ele não se capacitou para isso. E onde que está a falta de capacitação? Não é só na administração. Ele não acredita no trabalho dele, não acredita no potencial dele. Então, se eu fosse psicólogo, eu falaria que eles estão com uma baixa estima. Né? Eles não acreditam no trabalho deles. E eles precisam acreditar. Eles podem fazer. Né? E eu vejo pessoas como vocês aqui, com garra, acreditando nisso. Por isso é importante levar essa mensagem, compartilhar conhecimento. Porque eles precisam entender, esse pessoal, que existem profissionais mais velhos que querem compartilhar conhecimento. Que não há um egoísmo. Nós estamos todos no mesmo barco. Então, como eu disse, nós não podemos ver o nosso concorrente, o advogado, como um concorrente, como um adversário, como um inimigo. Não. Quanto mais nós nos capacitarmos, melhor será a prestação de serviços jurídicos. Né? Será muito mais tranquilo. Né? Você compartilhar conhecimento, às vezes a pessoa não quer compartilhar o conhecimento, guarda só para ela, não quero, porque senão a pessoa vai usar contra mim em outro processo. Não. Eu acho que é isso. Se nós conseguirmos compartilhar conhecimento, com certeza nós vamos mais longe. Mas aí, quais são as dicas que vocês podem nos trazer aí, né, para esse final de episódio?
Bom, primeiramente, você que tá aí, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º semestre, são os últimos degraus de uma longa escada que você tá subindo. Pode ser um tanto quanto cansativo, e nesse caminho você vai ter várias petecas para segurar, não só o exame da ordem, mas as matérias finais, os estágios obrigatórios, talvez projetos extensionistas. Só que, por que eu tô dizendo tudo isso? Você tá nesse final dessa subida, dessa escada, que você não desista. Primeira parte. Essa né? primeira parte, o primeiro lance, o primeiro andar. Lance, o primeiro andar. Então, que você se motive, às vezes vai dar cansaço, vai bater o cansaço, né? Vai bater um certo desânimo, existe ali a lida com as outras questões da vida também, mas que você não desista, né? Como a gente agora acabou de brincar, é a primeira parte, e existem pessoas que estão dispostas a te ajudar, dispostas a compartilhar e também te incentivar, dar ali uma escadinha para que você suba, para que você aprenda. Então, que você saiba que todo esse esforço vai valer muito a pena, toda abdicação, todo esforço extra, né? Você vai colher todos esses frutos. Então, assim, mergulhe nas oportunidades que você tiver, converse com os seus professores. Hoje, se nós estamos aqui com essa oportunidade, é porque nós temos uma boa relação com o professor que se estendeu além da sala de aula, né? A gente tem ali o professor que a gente sempre vai chamar de professor. É a maior honra. Isso é. Muitas pessoas chamam de doutor, etc., mas eu, Professor. particularmente, não existe maior honra que ser chamado de professor. Sim, é sempre professor. A gente eu vou participar disso com o meu professor, Então, estamos todas formadas, mas é o nosso professor. Então, aproveite dessas oportunidades, do networking em sala, seja com colegas, com professores que depois também vão se tornar seus colegas, mesmo com toda essa honra de ser o seu professor, né, o seu mentor. E é isso, é se dedicar, se aventurar, yes I can, né? Yes I can. Eu posso. E aí, Gabi, qual a sua dica final aqui? Eu acho que a primeira é não deixem de estudar. Às vezes a gente vai chegando pro final da faculdade, vai ficando cansado, a rotina já é muito mais puxada, mas não deixem de estudar, de se especializar. Na nossa área, conhecimento nunca é demais. Então, assim, até mesmo a gente falou isso durante todo esse videocast. Então, assim, há uma especialização diferente, aprender mais sobre administração do escritório, ter uma especialização diferente na área que você quer trabalhar. Não tenham medo. A gente sai da faculdade com muito medo do amanhã, medo do que pode acontecer, mas vocês podem. Todos nós podemos, não importa de onde viemos. Tenha sempre um objetivo em mente, porque você pode chegar onde você quiser. E se apoie nessas pessoas, apesar de hoje em dia a nossa área ser um pouco complicada, porque existe sim muita disputa, e a gente queria que não tivesse, porque todos são colegas e tem espaço para todo mundo. Por isso podemos mudar, né? Estamos aqui para mudar isso. Estamos aqui para mudar isso, mas se apoiem nessas pessoas. Existem pessoas muito especiais que estão dispostas a oferecer todo o conhecimento, a mostrar tudo que já passou, mostrar como foi o início, como está sendo agora. E é realmente um dos motivos da gente estar aqui hoje. Nós temos um professor incrível que realmente traz toda a experiência dele, de vida, de profissão, para o pós-sala de aula. Então, tenham boas relações e peçam ajuda sempre que precisarem, porque existem pessoas dispostas a isso. A minha dica é Desse episódio, terão outro. Seja interessado. É a sua profissão que está em jogo, é a sua vida futura. Então, seja interessado. Está em sala de aula? Seja interessado naquilo que está naquele momento. Não só ir para a faculdade por ir, porque a gente acompanha, muitos alunos vão por ir. Seja interessado em ter bons relacionamentos, ainda mais com a categoria sua da OAB. Então, pela minha experiência, ter essa aproximação com a casa da advocacia fez e faz muita diferença até hoje. E não desista. E outra coisa muito importante que ajudou muito que está ajudando na minha carreira é a questão das murmurações. Não reclame. A gente não tem motivos. A gente tem motivos para reclamar, mas não traga essa carga
negativa para sua carreira. Se for para reclamar, reclame com o médico que está precisando ali, né, de alguma consulta, alguma coisa, mas não traga para sua vida reclamações. Traga soluções, pontos de vista diferentes, plano A, plano B, plano C, e não deixe que isso traga para sua vida profissional e para os seus clientes, para as pessoas que estão próximas, as pessoas estão te olhando o tempo todo. A advocacia, ainda mais nas redes sociais. A advocacia, ela é a sua imagem, principalmente. Ele está contratando você por inteiro. Não tá só porque você é advogado trabalhista, porque você é isso. E você já constrói isso desde a faculdade. Se você é para faculdade de qualquer jeito. As pessoas contratam a sua história, né? Contratam a sua história. É isso que a gente fala, Sim. de você ter A sua bagagem. a sua ali. bagagem, de ter a sua autoridade, né? Você contrata uma pessoa Exatamente. Se você vai de qualquer jeito, faz de qualquer forma. Como uma colega, a Gabi, Só por IA, né? exemplo, Só usa a IA. Gabi vai... eu conheço uma advogada lá que estudou comigo. Se ela tem uma imagem já ruim de mim, que eu não fui uma boa aluna, você acha que ela vai me indicar para alguém? Não vai. Então, mas se eu tive um comportamento lá diferente, eu posso construir depois, lógico, recuperar, mas de quem já tá construindo, já tá, né, ali já dando essa importância, já vai ser um caminho já bem andado. Então, a minha dica é essa. Legal. Bom, a verdade é que ninguém sai pronto da faculdade. Essa é a grande realidade. Né? Por mais que você estude, por mais que você se capacite, você nunca vai estar pronto. Aliás, a vida, né, sempre vai exigir mais de você, mais habilidade, mais competência. Então, não adianta a gente falar, olha, por qualquer que seja a universidade que você faça, sempre você precisará de mais. Então, você não sai pronto. Ter um diploma é sempre, a sua formação é extremamente importante, mas não é tudo. Faltará ainda, né? Senão vocês não conseguem. Faculdade é o primeiro passo, que é o quê? Aquilo que a gente discutiu, mas está muito longe, né, de te preparar verdadeiramente para o mercado. Até porque não dá tempo, tem outra, o objetivo da faculdade é outro, então você não sai pronto. Então, se esse episódio, né, se esse tema que foi discutido aqui pelas minhas alunas fez sentido para você, repasse para outro, indique para outro, mostre esse videocast para outra pessoa, porque é importante compartilhar esse tipo de conhecimento, tá? E veja, é isso que a gente discute. É muito mais do que além da sala de aula, né? Eu queria agradecer a presença da Gabriele, da Gabriela, da Stephanie. Muito obrigado. Venham sempre aqui, né? Tragam novos assuntos para que a gente possa discutir. Esse é o episódio 1, onde a gente está falando dos anseios, da ansiedade, né? Porque, veja, sair da faculdade, como eu vou repetir, você não sai pronto. O problema é você fingir que está pronto. Você não pode fingir isso, né? Se você mentir para si mesmo, você jamais estará pronto, né? Então, primeira ponta, não minta para si mesmo. Então, eu queria agradecer a presença de cada um de vocês aqui, que, né, nos deu o tempo, que eu sei que é muito precioso nesses dias de hoje. O Stephanie deixou de treinar para vir aqui. Né? Então, eu queria que vocês fizessem aqui essas despedidas de vocês e desde já agradeço a todos aqui. Professor, eu agradeço pela oportunidade, pelo convite, fiquei muito lisonjeada. É uma honra a gente continuar a nossa relação, que era em sala de aula e agora aqui, com novos temas, né, um papo de gabinete. Então, que seja o primeiro de muitos e vamos pra cima. Muito obrigada. Além da sala de aula tem vários, tem papo de gabinete e outros mais que vêm por aí. Aguardem aí, calma aí. Primeiro vamos já lá. vai saindo um spoiler aí. Já vai saindo um spoiler. Professor, eu acho que Isso é só o início do projeto. Acho que assim como as meninas, eu só tenho a agradecer. Como eu falei já no início, já são alguns anos sugando esse seu conhecimento de alguma maneira, então é uma honra receber esse convite. Muito obrigada. Eu também quero agradecer por rever o professor mais uma vez, por esse convite também, pela Jéssica que tá ali atrás dos bastidores ali, pelas Gabis. Ela não aparece, mas ela Mas ela tá sempre perto. Por rever minhas colegas também de faculdade, que a gente teve um bom relacionamento durante todo esse período e que, não sei vocês, mas eu sinto falta da faculdade, porque eu gosto de estudar. Mas eu sei que essa fase já passou e agora eu tenho novos desafios. Obrigada e vou sempre estar à disposição. Muito grato. Todas vocês já fazem parte do Além da Sala de Aula. Então, esse é um grande projeto que eu conto com vocês para que a gente possa compartilhar conhecimento. É isso, né? Queria agradecer a todos que participaram, a produção, né? A presença de vocês e até o próximo episódio do Além da Sala de Aula.